A Organização Mundial da Saúde classificou o vício em videogame, sabe esse pessoal que fica o dia inteiro, né? Dizendo que isso é um distúrbio da saúde. Como é que eles chamam isso? Transtorno de games. O que significa? Para explicar para a gente, gentilmente aqui, o psicólogo Ronaldo Coelho, né, vai participar aqui do jornal. Ronaldo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Boa noite, Heraldo. Muito obrigado pelo convite aí também. Então, o que é exatamente esse transtorno de games? É quando a pessoa fica viciada em games, né? Ela acaba não mais querendo fazer as coisas do cotidiano. Então, por exemplo, um adolescente ele não se dedica mais a estudar, a outros tipos de prazeres. Aquilo acaba tomando a vida da pessoa como um todo, né? Basicamente é isso. Ele se organiza como os demais vícios, né? Vícios, inclusive, de substâncias, de outros tipos de jogos, onde a pessoa fica obsessivamente e compulsivamente querendo só aquele tipo de prazer que vem a partir do jogo. Agora, o fato então de ser estimulado por um equipamento eletrônico, né, com imagem, com muitas coisas, isso acelera esse processo da pessoa ficar dependente disso? Não, o que acelera, na verdade, é o fato da criança ou dos jovens, né, dos adolescentes, eles estarem muito emparedados, né? Então, os pais têm muito medo de deixar as crianças soltas na natureza com outras crianças. Então, a cena clássica que a gente vê, e todas as imagens que estão passando, por exemplo, são crianças que ficam dentro da casa e com muito poucos outros elementos, outros estímulos, e aí ela fica como a única fonte de prazer, né, o game. Aí ela fica o tempo todo querendo aquela fonte de prazer. Agora, se dedicando então só ao videogame, ela perde, além dos amigos, como você falou, porque ela não sai, mas ela perde também contato com a própria família que mora na mesma casa? Isso. Há que se pensar que às vezes o contato ele é perdido até antes, né? E por não ter esse contato com a família, não ter esse contato mais afetivo mesmo, a criança acaba se fechando, porque o jogo ele acaba funcionando como uma forma, primeiro, de dar prazer, uma forma de fugir da realidade que ela pode estar vivendo, que às vezes é de muito solidão, porque não ficam os pais, não ficam pessoas que ela gosta próxima dela, e também uma forma dela ter algo que a estimule o tempo todo. Agora, Ronaldo, como é que uma mãe ou um pai percebe se a criança está dependente do videogame? O que é, vamos dizer assim, uma coisa aceitável e uma coisa que já é uma doença? Certo. Então, na OMS, né, no CID-11, que vai passar a vigorar a partir de 2022, o que é previsto é, por exemplo, se a pessoa não consegue controlar o tempo que ela está no videogame, se ela fica passando mal, querendo o tempo todo voltar, se ela tem pensamentos de obsessão mesmo e de compulsão por aquilo, ela não consegue parar de jogar, né? Então, esses são os três elementos. E vale dizer, Otto, que é muito bacana que isso possa ter entrado, né, no CID-11, mas também tem um outro lado, né? É bacana por quê? Porque até hoje sempre se pensou, não, só gosta de jogar videogame, só gosta, e sempre que veio essa outra parte falando, olha, talvez tenha um vício aí que tem que ser cuidado e tal, isso era muito difícil de ser entendido como um problema. Mas, por outro lado, a gente tem uma coisa na nossa sociedade que é de medicalizar tudo, né? E há um perigo desse vício ele vir a ser medicalizado, o que seria um grande problema também, né? Como eu disse, o grande problema da criança é que ela só vai no videogame porque ela não tem mais nada para fazer. Ela fica trancada dentro de casa. Se você pegar um monte de crianças
e deixar elas juntas com várias coisas num parque super cheio de outros estímulos e também um videogame, com certeza ela vai jogar videogame. Mas muito provavelmente ela também vai brincar com outras crianças, ela vai fazer outras coisas, a não ser que ela já esteja num movimento em que ela só quer o videogame, né? Então, esse é o perigo que a gente pode ter com isso entrando no CID-11, né? Que é passar a se medicalizar esse tipo de vício, o que seria um erro, um equívoco. Sim, quer dizer, deixa eu fazer pergunta porque de lei, porque eu só sei fazer pergunta de lei. Quer dizer, Claro. então a cura disso não está no fato da criança tomar remédio. Não, de jeito Não, é uma nenhum. questão mais comportamental, é isso? Não química. Ó, em todos os tipos de vício, não está, mesmo em drogas. Tem um estudo que chama Hatch Park, foi feito em 1978, onde se perguntava o que causa o vício de heroína. Todo mundo dizia, é a heroína. E aí um pesquisador pegou e falou assim, como assim heroína? Se você pegar um rato que está dentro de uma gaiola e der um vidro de água e um vidro de heroína, ele vai beber heroína até morrer. E é verdade. Mas esse pesquisador olhou e falou, mas esse rato está dentro da gaiola. E se a gente pegar e montar uma cidade dos ratos, que ele chamou de Hat Park, né, que é o Parque dos Ratos. E aí eles colocaram a mesma vidro de água pura e água com heroína. Todos os ratos, nenhum deles se viciaram em heroína. Nenhum deles bebeu heroína até morrer. Às vezes eles até bebiam, um ou outro bebia água com heroína, mas nenhum deles se viciou. E o que esse estudo concluiu? Que o problema das drogas não é as drogas, é a gaiola. No caso dos games, o vício nos games não é o game, é a gaiola. Agora ficou claro. Ronaldo, muito obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado, Heródoto. Muito grato. Boa noite. Muito obrigado. Bom, o psicólogo Ronaldo Coelho ficou bastante claro. E entre tantas coisas interessantes que ele falou, essa me chamou a atenção. O problema não é a droga, o problema é a gaiola. Ou seja, são as coisas que envolvem as pessoas, são seus relacionamentos, sua família, suas frustrações por aí afora. Foi isso que ele acabou de dizer aqui pra gente. Muito interessante a imagem, ok?